Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo canal 15 da TV Comunitária. E começando o nosso programa, vamos ao flash, esse comentário mais descompromissado que nós fazemos, que não caracteriza de fato notícias, mas informações. Mas a gente vem recebendo já faz tempo muita reclamação, muita queixa com relação à Avenida José Alberto Gonçalves, que fica paralela com a Avenida das Esmeraldas, uma área nobre da cidade, portanto, e que começa ali no Esmeralda Shopping, uma avenidinha com duas pistas, bonitinha, canteiro central, mas era bonitinha, né? Agora está um subnitrato de politraque, uma situação horrível enfrentada pelas pessoas que residem ali, as pessoas que fazem uso dessa via pública. E pelo que a gente nota, os senhores vão ver as imagens agora, me parece que grande parte dos problemas todos estariam sendo ocasionados por essa obra aí, que é do Ibis Hotel, e que tem tido uma grande movimentação de caminhões e caminhões pesados, transportando terra e material de construção, sei lá o quê, e que foi danificando o asfalto. Olha a situação da avenida, né? Olha a buraqueira, né? A sujeira no asfalto. E aí você continua o quarteirão da frente na mesma situação, e os senhores vão ver onde os veículos viram para ter acesso à Avenida das Esmeraldas, para sair naquela rotatória ali em frente ao Confiança. Os senhores vão ver a situação em que a avenida se encontra. Essa é a Avenida José Alberto Gonçalves, próximo do Esmeralda Shopping. Olha a quantidade de buracos, impossível você não ter solavanco no veículo, tanto junto ao canteiro central, a buracaiada que está aí, quanto, olha, essa esquina em particular. Olha só, é terra acumulada ao extremo. Agora o nosso câmera, o Eduardo Dias, já desceu do automóvel, foi fazer uma imagem mais de perto para mostrar a situação calamitosa em que se encontra a avenida, tanto junto ao canteiro central. Olha que abandono, que coisa horrível, né? Essa avenida, quero crer, esteja dentre aquelas que vão ser recapeadas agora proximamente com recursos que virão do governo do estado e também do governo federal. Olha esse ponto exatamente, como é que ficou com a passagem dos veículos pesados. Carros de passeio passam, mas passam numa situação também precaríssima. Dá para repetir as imagens, por favor? Desde o início, novamente? Acho que fica claro aí para quem está nos acompanhando, a obra, não estou dizendo que seja essa obra responsável por tudo isto, mas daí partem os caminhões, os veículos mais pesados que vão danificando a camada asfáltica. Muito barro, muita poeira, muita terra, quer dizer, se chove é barro, se não chove é poeira, enfrentada pelos moradores todos aí, ó. São residências aí, não tem nada comercial, exceção feita ao Shopping Esmeralda e exceção feita à própria Avenida das Esmeraldas, que é paralela à direita nesse sentido que estamos indo. Olha como se encontra a Avenida José Alberto Gonçalves, área nobre da cidade, enfrentando essa situação calamitosa. Nessa esquina que nós passamos aí, tinha uma senhora, até deixou a residência, foi varrendo a sujeira, varrendo, mas não tem como você limpar. Olha que estado em que se encontra esta avenida. Uma pena que tenham permitido chegar neste ponto e agora não tem outra coisa a fazer senão recapear tudo isso, porque realmente não dá. Olha lá a senhora varrendo ali, ó. Ela está tentando limpar a fachada, a frente da casa dela, mas a situação é muito difícil, né? Muito obrigado aí pelas imagens. Avenida José Alberto Gonçalves, próximo ao Esmeralda Shopping, paralela com a Avenida das Esmeraldas. Hoje pela manhã, na rua Marcos Bortion, por sinal, é a mesma rua onde fica a garagem da empresa de ônibus Grande Bauru e onde fica também o sindicato dos motoristas, né? Curiosamente, o Velório Ângelos e por aí vai. E a gente estava indo fazer uma entrevista na zona norte da cidade, entramos por esta rua Marcos Bortion e de repente nós demos de cara com viaturas do Corpo de Bombeiros, olha aí os senhores estão vendo, que simplesmente fecharam o trânsito todo nessa localidade. Olha lá o caminhão atravessado na avenida, na rua Marcos Bortion, tem a largura de uma avenida, mais um caminhão dos bombeiros, outro lá na frente, mais uma unidade que os senhores viram administrativa que estava ali próximo, porque nesse barracão aí, perdão, neste barracão aí houve um princípio de incêndio pela manhã.
E aí esse princípio de incêndio, obviamente, assustou todo mundo. Graças a Deus não teve vítima nenhuma, foi logo cedinho. Os bombeiros foram chamados, os senhores estão vendo aí que houve o pronto atendimento. As viaturas todas se deslocaram rapidamente para o local. Não teve maiores consequências, mas só não existiram maiores consequências, obviamente, pela rapidez do atendimento do Corpo de Bombeiros, a quem a gente sempre parabeniza porque trabalha muito e muito bem, diga-se de passagem, não apenas aqui, mas em todas as localidades. É uma das corporações mais respeitadas que existem. Aí, portanto, graças a Deus, nada de mais sério, um princípio de incêndio, mas não teve vítima, não teve nem danos materiais maiores, muito pelo contrário, a coisa foi rapidamente, foi debelado o fogo rapidamente e a situação voltou à normalidade. Eu não quero me alongar no comentário que a gente faz aqui no nosso flash, na abertura do programa, porque são diversos os assuntos que nós temos e eu quero convidá-los para acompanhar o programa sem a correria habitual do dia a dia aqui no Hora H. Fique conosco. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, Dia Nacional da Guarda Civil, Dia do Biólogo e Dia de São Gregório. Em 1783, nessa data, acabava a guerra e era reconhecida a independência dos Estados Unidos. Em 1996, morria Walter Foster, ator de cinema e pioneiro da televisão brasileira. Estão faltando 119 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 170 do Hora H, pelo Canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Muito bem, vamos aos destaques principais desta edição do nosso programa. Começamos falando de greve. Ônibus da Sorriso continuam parados. Com medo, funcionários da Grande Bauru seguem trabalhando. Nos pontos, população reclama da demora no transporte público. Justificativa. Porta-voz do governo municipal, vereador esclarece decreto do prefeito que destina 1% da arrecadação dos ônibus urbanos ao município. Dinheiro vai financiar passagens para estudantes carentes. Arbitrariedade. Advogada afirma que demissão de diretor sindical foi em represália à greve. Medida desencorajou funcionários da Grande Bauru que não pararam serviços. Ela pedirá à Justiça reintegração do funcionário. Falta d'água. Moradores se queixam de problema que perdura há mais de 20 anos na Zona Norte, mas se agravou do início do ano para cá. Líder comunitário diz que situação é vergonhosa. Vereador confessa tomar banho de canequinha. DAEM. Preço da água é reajustado, apesar de faltar em quase toda a cidade. População vai pagar mais pelo consumo mínimo e terá escala de acréscimo no valor acima dele. Conselho de Habitação. Ministério Público Federal instaura procedimento contra extinção de caráter deliberativo. Representação foi feita pela ONG Matra. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H.
Muito bem, você está acompanhando o nosso Hora H, muito obrigado pela sua audiência. Como eu digo todos os dias, e nem sempre a gente tem tempo de fazer isto, eu gostaria de apresentar mais uma vez as maneiras como você pode se comunicar com a produção do nosso programa. Você pode, inclusive, telefonar enquanto o programa está ao vivo no ar, de 1 às 2 horas da tarde, aqui para a TV comunitária. O telefone é 3454-5959. De 1 às 2 horas da tarde, é quando o programa é apresentado ao vivo. 3454-5959. Todas as outras exibições são reprises deste horário que você acompanha de 1 às 2 da tarde. Às 7 da noite é reprise, meia-noite é reprise, 9 horas da manhã do dia seguinte também reprise, ok? Você pode mandar mensagens, se comunicar conosco, comentar inclusive os assuntos que são postados em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/HoraHTV. Repetindo, facebook.com/HoraHTV. E o e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com. Mais uma vez lembrando, ailton.medeiros@hotmail.com. Segue também o programa quem está no Twitter, @HoraHTV1. Twitter, @HoraHTV1. Todas as postagens que vão para o Facebook são direcionadas também para o Twitter. Recebi um e-mail daquele funcionário de uma das novas empresas de ônibus que falou conosco ontem, pediu para não ser identificado, nós preservamos a identidade dele, fez uma série de acusações, disse do medo que todos enfrentam nas novas empresas e elogiou demais a responsabilidade e profissionalismo com que foi tratado aqui no Hora H. Afinal de contas, ele tinha todo o receio do mundo em conceder entrevista, tomou a decisão de fazê-lo e o fez sob o nosso compromisso de não identificá-lo de maneira alguma, e nós tomamos esse cuidado. Boa noite, jornalista Ailton Medeiros. Ele passou esse e-mail aqui para a gente ontem à noite. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem de mostrar a verdade do que acontece na cidade. Parabéns por enfrentar esses homens que contaminam a política de Marília. Na verdade, a gente não enfrenta ninguém, a gente divulga os fatos apenas aqui, né? Sempre que posso, acompanho você no Canal 15, hoje em especial pela matéria que nós gravamos sobre o transporte. Obrigado pelo espaço que você e sua equipe deu a mim e a todos aqueles que ainda se sentem ameaçados dentro dessas novas empresas. Tudo que te contei é que os motoristas e os cobradores das empresas estão passando diariamente. E aí ele segue aqui fazendo outras observações. Obrigado por nos apoiar, parabéns à equipe, eu estendo a todos que participam da produção do nosso Hora H. Muito obrigado, é muito gostoso a gente receber esse tipo de manifestação, depois de ter assumido o compromisso, obviamente, de preservar a identidade da pessoa. Hoje a gente volta a essa questão dos ônibus. Pouca coisa mudou nesse segundo dia da greve dos ônibus em Marília em relação ao início da paralisação. De madrugada, nesta terça-feira, de madrugada, houve desentendimento no portão da garagem da Aviação Sorriso entre diretores da empresa e do Sindicato de Trabalhadores. Houve ofensas, faixas da greve foram arrancadas. Parece-me até um diretor da empresa Sorriso passou com o carro por sobre as faixas. Foi uma coisa tensa que acabou exigindo a presença da Polícia Militar. Boletim de ocorrência foi lavrado com argumentação de ambas as partes. Nenhum ônibus da empresa teria sido liberado da garagem depois disso, porque o clima pesou. Ontem, 30% dos ônibus da Aviação Sorriso estavam nas ruas, outros 70% dentro do pátio. Nós mostramos o pátio, inclusive, com grande parte dos ônibus lá dentro. Ao longo da manhã de hoje, parece-me os ônibus acabaram sendo liberados aos poucos para atingir esse índice aí dos 30%. É importante lembrar que, quanto a outra empresa, a Grande Bauru, os funcionários, com medo das demissões que já foram feitas até o momento, continuam trabalhando normalmente, apesar de terem assinado a ata de assembleia que decidiu pela paralisação dos serviços. Você vai ver agora um balanço geral da greve neste segundo dia, que foi feito pela advogada do Sindicato dos Motoristas, a doutora Adriana Ferrari. Ela começa falando dos trabalhadores que defendem ganho real nos seus salários, que estariam defasados já pelo menos há 3 anos. Acompanhe.
Estão firmes no propósito, que é simplesmente a insatisfação com o pagamento, com o salário. Ninguém aqui quer prejudicar, muito menos a população, quer simplesmente que a categoria seja respeitada, e é isso que o presidente do sindicato está fazendo junto com a diretoria e junto com os empregados. E o que nós aguardamos é apenas um desfecho bom. Sentar para negociar. Agora, isso vai para o Tribunal Regional do Trabalho? Já está sendo encaminhado para lá? Que fim é que tem? Se espera uma negociação ainda numa boa, como se diz popularmente, ou não? Embora qualquer um possa fazer a comunicação, quando há uma greve instalada, quem faz normalmente essa comunicação é o lado patronal, né? Então, acredito que eles estão já providenciando isso, e nós estamos aguardando não só ao chamado da audiência no tribunal, que ainda temos que ser notificados, mas também a qualquer momento há a possibilidade de sentar a uma mesa de negociação. O que eles querem é apenas um aumento real. Hora H. E não existiu aumento real, ok? Nos pontos de ônibus da cidade, especialmente naqueles instalados nas zonas sul e oeste, que são atendidos pela aviação Sorriso, a espera pelo transporte público é uma eternidade. O seu José Tenório foi ouvido pela reportagem do Hora H no ponto lá da Praça Ayrton Senna, no Parque São Jorge. Veja o depoimento dele. Quanto tempo faz o senhor estar esperando o ônibus aqui nesse ponto? Já faz 1 hora. 1 hora e não passou nenhum ônibus? Não passou, rapaz. E o que o pessoal está dizendo aí com relação aos ônibus? O povo está dizendo que a coisa está difícil. O povo precisando viajar, precisando andar, se locomover, cuidar dos negócios e nada feito. Nenhum ônibus em 1 hora que o senhor está aqui? Sim, senhor. Nenhum. Então está passando um ônibus de quanto em quanto tempo? Eu acho que é bem 1h30 mais ou menos, porque pelo tempo que eu estou aqui, mais ou menos, deve ser mais ou menos 1h30. Então tá difícil. O pessoal que tem que levar a criança no posto de saúde, levar para a escola, tá enrolado. Tá difícil. A gente quer cuidar dos negócios e não tem jeito. E o senhor vai ficar aqui? Tem que esperar, né? Fazer o quê? Não tem outra saída? Não tem outra saída. Então tá bom, senhor José, muito obrigado, viu? As ordens, senhor. Pernambucano. Pernambucano de Bom Conselho de Papacassi, estado de Pernambuco. Hora H. O bom do povo brasileiro é que é um povo espirituoso, que faz piada de tudo, brinca com tudo, se conforma com tudo. Se é o povo mais nervosinho da Argentina, por exemplo, mamma mia, o bicho já estaria pegando. Segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldiceira, a greve, que já foi comunicada ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas pelos patrões, poderá ter outros desfechos aí nos próximos dias. A audiência para tentar uma conciliação está previamente agendada para 1h30 da tarde da próxima quinta-feira, dia 5. Até lá, entretanto, ele disse que espera iniciativa dos patrões também para retomar as negociações com o sindicato. A reivindicação dos trabalhadores é de 15% de aumento real nos salários, além dos 7,16% que já foram concedidos por conta da reposição inflacionária do período. Porém, o senhor Moacir Baldiceira falou que os trabalhadores esperam ouvir qualquer outro índice dos patrões que não seja aquele 1% ofertado nas mesas redondas feitas no Ministério do Trabalho de Marília e que foram infrutíferas. Ele disse que, abre aspas, talvez 3% ou 5% em 2 vezes pudessem ser aceitos pela categoria. Então já sinalizou alguma coisa aí. Ontem, entrevista exclusiva exibida pelo Hora H com um homem que deixou a circular e foi para a Grande Bauru, acreditando nas promessas feitas pela empresa, se mostrou arrependido pela troca que fez. Disse que outros funcionários estariam na mesma situação e que são muitos aqueles que não conseguem atender a todas as exigências feitas pela empresa. Grande Bauru, que não tem nenhum ônibus parado, nenhum funcionário em greve. Por quê? Porque até diretor do sindicato foi demitido na sexta-feira, dia após a comunicação da greve. Quer dizer, pode ter sido uma represália, como disse já a diretora do sindicato. Coisa impressionante, não é? Nós vamos, sem identificar publicamente, com a voz alterada pela nossa edição, essa pessoa teme represálias, nós vamos exibir a fala final desta entrevista exclusiva, porque pode estar em curso aí uma manobra para mandar embora mais de uma leva de trabalhadores da empresa, até 50, 60 trabalhadores. Então está todo mundo apavorado. O pessoal está trabalhando com medo.
Veja. Existe 3 turmas. Turma A, turma B, turma C, né? Turma A começa na faixa das 5 horas, 5 e meia da manhã e vai na faixa da até as 3 e meia, 2 e meia da tarde. Pela empresa circular, sempre trabalhou assim, sempre deu certo. Turma B, que começava na faixa das 10 da manhã e ia até mais ou menos às 7h20, 7h30 da noite, 8h20, não passava disso. E a turma C até meia-noite, meia-noite e meia. Essa empresa Grande Marília, que eles vêm com um sistema de fora do grupo do Constantino, o que eles pretendem fazer? Enxugar. Eles querem acabar com a turma B, né? Pelo menos o que a gente trabalhando lá entendeu que eles querem acabar com a turma B. Então você pega e trabalha da turma A até 5 e pouco da tarde. Direto, né? Você faz 2 horas de almoço, porque não tem refeitório, a gente não tem onde ficar. Até hoje não providenciaram refeitório. Então você trabalha, faz 2 horas de almoço, depois trabalha até 5 horas da tarde, né? Em algumas linhas já tá assim, não sei se é não sei se é porque não tem refeitório, se é porque realmente eles querem enxugar e depois já vem a turma C e já pega. Então vai ser mais ou menos aí uns 650 pessoas desempregadas, se realmente isso acontecer. quer dizer, suprime a turma B, fica só a e a C e manda embora todo mundo da B. Exatamente. Hora H. Então vejam só, greve, Viação Sorriso com os ônibus parados, a Grande Bauru, a Grande Marília, como queira, o nome fantasia, rodando. Mas por que nenhum trabalhador aderiu à greve desta empresa, se assinou ou se assinaram a ata da Assembleia que decidiu pela greve? Medo, porque os chefões foram mandados embora, até gente ligada à direção do Sindicato dos Motoristas, e aí falaram, pô, se com eles que são generais a coisa está assim, imagine conosco que somos soldados rasos. Nós temos uma entrevista aqui com a advogada do sindicato, a doutora Adriana Ferrari, que deixa muito claro que acabou a lua de mel com a população e os funcionários, e as novas empresas de ônibus urbanos começaram a mostrar as suas garras aqui em Marília. A lua de mel já foi para o espaço. Segundo a advogada Adriana Ferrari, que atua no sindicato, diretor sindical que era empregado da Grande Bauru foi demitido em represália à comunicação de greve. A demissão foi na sexta-feira, um dia depois da greve ser oficialmente informada para a empresa, para desencorajar os demais trabalhadores. E deu resultado. Os trabalhadores enfiaram a viola no saco e foram embora, foram trabalhar, não quiseram saber de greve, todo mundo com medo de perder o emprego. Ela vai pedir na justiça agora a reintegração do emprego desse funcionário diretor do Sindicato dos Motoristas. Veja a entrevista exclusiva da doutora Adriana Ferrari ao Hora H. Ele é integrante da diretoria do sindicato, ele começou a trabalhar lá, antigamente ele trabalhava na empresa circular, foi um daqueles que fizeram a transferência, acreditou no trabalho, acreditou no empregador e houve a demissão dele abruptamente motivada na sexta-feira, né? Quando uma greve já havia sido notificada, então um estado pré-greve, um estado de greve, a greve notificada, e nós vamos apurar a relação disso com o movimento e a desmobilização do movimento. Quanto ao diretor em si, nós procuraremos o que temos direito, a Justiça do Trabalho, através de uma reintegração ao emprego. Agora, ele tinha estabilidade? O sindicato vai defender essa estabilidade dele junto a essa empresa? Olha, isso é uma tese de defesa, eu posso te dizer que ele é integrante da diretoria, mas mais importante que isso é o momento da demissão. Isso foi arbitrário, foi dentro do momento de greve e é isso que nós vamos defender junto com a possibilidade de estabilidade. Quer dizer, se a greve foi comunicada na quinta-feira e ele foi demitido da sexta, pode ter sido uma represália para tentar desmobilizar a categoria? É isso que nós vamos tentar provar e checar dentro com as provas competentes hoje e dentro da ação na Justiça do Trabalho. Agora, pelo jeito funcionou, né? Porque a Grande Bauru não teve adesão à greve até o momento. 2 dias já de paralisação no sistema de transporte e ela não aderiu, nenhum funcionário. Significa que deu certo o que ela fez.
É triste, né? Mas o que eu posso dizer apenas é que quando foi feita a assembleia de greve, os funcionários assinam a lista de interesse de greve ou não. E existiam muitos empregados dessa empresa. Então, essa atitude agora é, no mínimo, estranha ou contrária aos interesses que eles tinham dias atrás. Hora H. Muito claro, muito claro. O sindicato entende, através do seu departamento jurídico, que houve represália à greve. E resumo da ópera, como as empresas estão operando há menos de um ano, não teve ainda um acordo coletivo firmado com as novas empresas, elas estão senhoras da situação. Teve até quem tentasse fazer contato com a empresa e a empresa informou o seguinte: olha, o funcionário é nosso, a gente manda embora a hora que quer, paga o que tem que pagar e ponto final. Mas é um diretor do sindicato. Pois é, aí não há o acordo coletivo firmado ainda, então essa história da estabilidade ela é questionável. Seria de uma forma, pode não ser de outra forma. Há aí os caminhos legais, o sindicato obviamente saberá como fazer esse tipo de comunicação à justiça para tentar a reintegração do funcionário, que é diretor do sindicato, ao emprego. Agora, se o diretor do sindicato, que já teria, entre aspas, estabilidade e garantia, foi demitido, imagine os outros. Soldados rasos, funcionários rasos, ficaram com medo, não foram à greve, por isso uma das empresas apenas com os ônibus parados, a outra empresa funcionando normalmente aqui na cidade. A greve acabou ficando meia boca por conta disso. Funcionou esse pega feito pela empresa, no caso a Grande Bauru. Agora, além dessa questão, além da falta de aumento real nos salários, além da defasagem salarial, além desse medo instalado em todos os funcionários que foram para essas novas empresas, ainda tem aquela comunicação feita pelo rapaz que nós não identificamos publicamente, de que pode estar em curso uma manobra para esticar o turno da turma A, esticar o turno da turma C e simplesmente mandar embora todo mundo que está na turma B, porque são 3 turmas de serviço por dia para dar conta do horário de trabalho, da jornada de trabalho. E eles estariam esticando a primeira, esticando a terceira para mandar embora o pessoal da segunda. Quer dizer, mais medo ainda se impõe sobre aqueles que estão vinculados a essas novas empresas. É aquilo que eu disse ontem e volto a repetir agora. O pessoal imaginava que estava no inferno trabalhando com a empresa circular. Largou a circular e foi para as novas empresas, Grande Bauru e Sorriso, acreditando que estava entrando no paraíso. A lua de mel durou pouco. Alguém foi lá e mordeu a maçã no paraíso, a maçã virou a serpente e aí está todo mundo se achando no inferno verdadeiramente. É agora. Complicado. Para a gente encerrar essa história dos ônibus, eu diria que ela é uma espécie de porta-voz do governo municipal na Câmara Municipal, e não falo isso desrespeitosamente, muito pelo contrário. Afinal de contas, nós democraticamente respeitamos o posicionamento de todo mundo. É assim que se vive num Estado democrático, respeitando a postura, a posição, as ideias, as opiniões da outra pessoa, por mais que aquilo seja contrário ao que eventualmente você pense. Então, quando eu chamo aqui de porta-voz do governo municipal, é porque a vereadora Sônia Tonin fala com ímpeto em relação ao governo do prefeito Vinícius Camarinha. Então, essa espécie de porta-voz do governo, e é muito importante, precisava ter realmente alguém que se arvorasse desta função junto à Câmara Municipal. A vereadora Sônia Tonin fez questão de esclarecer aquele decreto baixado pelo prefeito Vinícius no dia 22 de agosto, destinando 1% da arrecadação dos ônibus urbanos para o município. O depósito deverá ser feito todos os meses em uma conta bancária específica para este fim. E o dinheiro, esclarece a vereadora Sônia Tonin, vai financiar passagens para estudantes carentes do município. A medida, segundo ela, estava prevista desde o início. E quando as concessionárias destinam 1% do que é arrecadado, é importante que a população saiba disso, que os estudantes possam também entender o que há. É porque no contrato de concessão do transporte coletivo, no item 13.8, diz que cada concessionária pagará 1% do total arrecadado no mês. E diz no item 13
13.9 do contrato de concessão do transporte coletivo, que da remuneração prevista, o concedente destinará o valor necessário para o fornecimento de 15 mil passagens por mês a alunos carentes. Então, já há o decreto do dia 22 de agosto, há a previsão no contrato de concessão do transporte coletivo para este percentual, e há também na lei de transporte, do transporte coletivo, a lei votada em 2010, aonde ele diz que da remuneração será destinado o valor para o fornecimento de 15 mil passagens para alunos carentes, que os critérios e a forma de concessão do benefício serão definidos por decreto do senhor prefeito, e que as passagens deverão ser adquiridas com desconto, como é feito para os estudantes pagantes, e que ela pode celebrar convênio com outros órgãos e entidades públicas ou privadas para o atendimento no que este artigo dispõe. Hora H. Tem muita coisa prevista. Isso aí estava previsto. Que pena que não se previu pagamento de luvas, não é? Para o município, por favor. Pagamento de luvas para instalação das novas empresas, das novas concessionárias, né? Todo município faz isso, Bauru fez, porque aí o município tem uma grana extra. É a mesma coisa que vender a conta salário dos servidores municipais. As prefeituras recorrem a isto, recebem uma grana antecipada dos bancos, que tem o maior interesse em manter as contas, porque tem lá um trânsito, um fluxo de dinheiro todos os meses respeitável. Uma prefeitura como a de Marília, por exemplo, com 6 mil funcionários, imagina o tamanho desse valor. Me parece que são 15 ou 16 milhões de reais mês. Então todo banco cresce os olhos para isso daí e paga para ter essa conta. No caso das empresas concessionárias do transporte público, é a mesma coisa. Entra ali no caixa das empresas, em média, 100 e poucos mil reais por dia. Então é uma granosa respeitável. Por isso, nada mais justo, né? Nada mais lógico, mais óbvio e ululante, mas não o foi, de cobrar luvas para elas entrarem na cidade. De qualquer maneira, este 1% que será cobrado destinar-se-á à compra das passagens para estudantes carentes do município. Tão somente isto. Agora, eu tenho muito medo do que vem aí pela frente, né? Porque a bilhetagem eletrônica, uma vez implantada com a integração em todos os pontos, coisa e tal, vai tornar sem função o cobrador dentro do ônibus. Ah, mas tem um acordo que foi assinado, um acordo de cavalheiros entre o sindicato dos motoristas, a prefeitura, as novas empresas, de manter esses funcionários, 300, 350 funcionários, trabalhando, mesmo que eles percam a função. A gente está vendo diretor do sindicato, que teoricamente tem estabilidade do emprego, sendo demitido em represália à greve, sem nenhum respeito a isso. Imagine se vão manter o cargo dos cobradores. Faça-me o favor, a gente já está sabendo com quantos paus é que se faz essa canoa. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já. O problema da falta d'água se agravou tremendamente em todos os pontos da cidade, notadamente na Zona Norte, os bairros da Zona Norte, pela hora da morte. E o pior, foi aprovado o reajuste da tarifa da água. A gente vai pagar mais pela água que não tem. Esse é que é o problema. Já já a gente retorna. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados.
desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta com o nosso Hora H e vamos ao segundo bloco de notícias do nosso programa. Quero convidá-los mais uma vez, a gente fala sempre aqui, para curtir, acompanhar o nosso trabalho na página do Hora H no Facebook, facebook.com/HoraHTV. É muito, mas muito bacana o que a gente vem recebendo de mensagens, muito interessante os comentários que são deixados pelas pessoas que nos acompanham, e a cada assunto que a gente posta, nós temos milhares de pessoas compartilhando. Eu às vezes tropeço aqui nos termos, porque confesso não sou totalmente familiarizado com essas questões aqui da informática, mas me viro apenas para postar as informações, mas sou auxiliado pela equipe aí, que senão não faria absolutamente nada sozinho. Mas é uma imensidão de pessoas. E peço desculpas, tem gente até que me cobra aqui, pô, mas você não retornou informação, coisa e tal. Tem centenas, para não dizer milhares de mensagens que foram deixadas e que a gente não conseguiu retornar. Na medida do possível, final de semana principalmente, a gente responde algumas, mas responde 50, 60, não dá para responder 490, 580, aí a coisa é complicada, é brava. E o pessoal do portal Zap Notícias, quero aqui de público agradecer imensamente. Nós não tivemos ainda tempo de fazer o agendamento da entrevista que foi solicitada, não é por mitideza, nem por querer escorregar e não conceder entrevista, nada disso. A gente vai marcar um horário, vai fazer sim, é que as agendas não bateram ainda e a gente está correndo uma enormidade, ok? Pessoal da Arquidiocese de Botucatu também, muito obrigado, mandando bastante mensagens para a gente, acompanha com muita atenção o que acontece envolvendo o grupo de fé e política aqui da cidade, essa questão dos andarilhos que foram agredidos, a questão do sofrimento das pessoas em relação ao transporte público, a falta d'água aqui na cidade, há toda uma preocupação da igreja em relação a isto que me deixa muito feliz. E o pessoal sempre se comunicando conosco aqui e utilizando-se do nosso programa, da nossa página no Facebook para estabelecer contato e comunicação. Muito obrigado. Falta d'água. A falta d'água nos bairros da Zona Norte é tão grave que virou fator determinante para a desvalorização dos imóveis existentes naquela região da cidade e afugentar novos moradores. A afirmação foi feita na tribuna da Câmara na sessão de ontem pelo vereador e morador da Zona Norte, o Cícero do Ceasa. Veja o desabafo feito por ele. Antigamente era assim, morar no Santa Antonieta era questão de violência. Ah, morar no Santa Antonieta, comprar terreno lá? Não. Hoje, as pessoas não querem morar no Santa Antonieta por causa da falta d'água. Porque sabe que vai ficar 20 dias no mês sem água. Ou segue a receita desse vereador, o banho de canequinha. Hora H. Você vai entender essa história do banho de canequinha daqui a pouco. Não foi brincadeira do Cícero, não. Ele confessou que toma banho de canequinha para comparecer aos compromissos que ele tem, porque, via de regra, ele bate a mão na torneira e não tem água
para cair no chuveiro. Ele conhece o problema como ninguém, porque mora já faz muito tempo na Zona Norte. Eu sei da falta d'água em minha residência. Inclusive sábado à noite, depois que eu cheguei em casa, cansado, o dia inteiro no gabinete ouvindo as pessoas, cheguei em casa para ir na missa. Precisei tomar banho de canequinha. Mas a minha esposa já é preventiva, nós já temos um galão de 20 litros e já tem a canequinha própria de tomar banho. Não custou. Pegou o balde de água, levei para o banheiro e tomei o banho de canequinha. E fui para a missa. Hora H. Banho de canequinha para ir para a missa. Você já pensou? Então, tem o horário, esquenta a água lá, deixa eu correr para o banheiro. Ainda bem que no fim de semana não estava fazendo frio, né? Porque se pega o dia de hoje, por exemplo, que esfriou um pouquinho, já dificulta bastante. Veja agora o que é que diz o líder comunitário Manuel Oliveira Santos, que convive com a falta d'água, assim como os demais moradores mais antigos da Zona Norte, há mais de 20 anos. Segundo ele, o que acontece é tão grave, tão sério, que se tornou uma vergonha para toda a cidade. É vergonhoso, né? É irritante, né? É irritante. Eu moro no bairro há 21 anos, sempre teve esse problema de falta d'água. Não adianta, se fala em trocar a bomba do reservatório, mas está sempre com esse problema. 21 anos que o senhor mora aqui, 21 anos o senhor enfrenta isso aí? 21 anos que eu estou enfrentando. Acho que a palavra certa não é vergonha, não, né? Acho que não existe palavra para definir essas gestões que passou por aí, né? Porque todas as gestões é só promessa, inclusive tem lá o Ribeirão dos Índios, que foi desviado verba lá, e não foi pouca coisa, né? Está sendo local para prostituição, drogas, sem falar nos acontecimentos que teve ultimamente aí, né? Que teve até morte lá, né? Agora não sei qual foi que o delegado falou, se foi assassinato, isso aí já não é mais a minha parte. Tem de tudo, menos água. Menos água, né? Aqui no bairro, tudo que você perguntar para a população de ruim, tem. Menos água. Menos água. Inclusive, eu não sei, as crianças, é perigoso até pegar uma doença aí por falta d'água, né? Porque água é tudo, água é saúde, né? Quer dizer, não dá para fazer o serviço doméstico, não dá para dar descarga no banheiro. As coisas básicas ficam para depois, que a água realmente está faltando. Com certeza está faltando. Hora H. Veja você que são várias pessoas se manifestando, várias pessoas. Quando é uma, mas várias pessoas. Se você ficar com o microfone aberto, a câmera ligada, você vem aqui e faz dezenas de programas somente sobre esse assunto. Essa questão da barragem do Ribeirão dos Índios, que é outra obra pública iniciada e não acabada na cidade, aqueles problemas que acompanham Marília de longa data, esta parte, também foi comentada na Câmara pelo vereador Cícero do Ceasa. Ele afirma que a água do Ribeirão não vai ser suficiente para resolver o problema da falta d'água na Zona Norte. Teria que ter outro tipo de atitude. Ribeirão dos Índios vai resolver? Não vai. É mais uma vez o prefeito ir na rádio, na televisão e falar assim, olha, nós vamos iniciar a retomada do Ribeirão dos Índios. Não vai, ele vai atender um TAC, porque eu já estou cansado do tic-tac também, porque assina-se um TAC e não se cumpre. O Ministério Público, eu vou deixar aqui uma culpa para o Ministério Público, que cobre, que multe, porque esse TAC já é desde a gestão passada e não foi feito nada. E vai armazenar 100 mil litros d'água, não vai resolver o problema. A solução dos problemas da água, eu creio, se não fizer 2, 3 poços por fundo nessa cidade, nós vamos sofrer essa questão de água. Hora H. Isso é verdade. Você só vai equacionar de fato o problema da falta d'água perfurando poços profundos. E não venham com essa história dos poços rasos, que são poços tubulares profundos, mas rasos, de 250, 300 metros aproximadamente. Você vai puxar água
dizem, uma água de boa qualidade, coisa e tal, mas segundo especialistas que já estudaram muito o lençol freático aqui em Marília, essa água tem muita contaminação. O correto é você buscar água lá nas profundezas, passar a camada de basalto e buscar água lá embaixo, sei lá quantos, 800 metros, 700 metros de profundidade, não sei quanto que dá aqui. Mas aí sim, você vai direto no aquífero Guarani e não no arenito Guarani, como costumam dizer, que é esse de 250, 300 metros de profundidade, que estão cogitando perfurar. Vai dar água, mas pode dar água com contaminação. Então, o que tem de gente que já passou pelo DAI, que já estudou a situação da água de Marília, mesmo até sem ter passado pelo DAI, mas é especialista na área, tem se recorrido a telefonemas, falando conosco, pelo amor de Deus, é um absurdo que vão fazer, vão jogar dinheiro fora, não vai resolver o problema. Difícil, né, gente? Muito difícil. Agora veja o depoimento do seu José Honório da Silva, o popular Zé do Sebo, que mora na Zona Norte faz mais de 20 anos. Ele narra problema enfrentado na residência dele e também na casa do filho dele. Desde a última quinta-feira, na casa do filho dele, pertinho da casa em que ele mora, sem água, desde a última quinta-feira. E aquilo que eu disse, o brasileiro é espirituoso. Ele está enfrentando um problema seríssimo, ele não aguenta mais reclamar, mas ainda ele dá risada. Que sorte que tem os políticos brasileiros, né? Veja aí. O senhor mora em que lugar aqui no Santa Antonieta? Na rua Professor Alberto de Camargo Vieira. Falta água na sua casa? Todos os dias. Desde quando? Desde o começo do ano que está faltando água direto praticamente, todos os dias. Agora, como é que funciona? Que hora que a água chega, que hora que a água acaba? Que nem provável que nem hoje. Hoje chegou 4h30, 5h30, quando é agora já acabou. Quer dizer, 8h30, 9 horas já não tem mais água. Já não tem mais água na rua. Entendeu? E para fazer o serviço de casa, como é que faz? Não faz. Deixa sem fazer mesmo. Você quer falar na casa do seu filho, aconteceu o quê? Na casa do meu filho, que mora na Ilza de Penitenda, desde quinta-feira que não tem água. Na rua, de jeito nenhum, no quarteirão principal, do quarteirão do polo para baixo, não tem água. Que barbaridade, por quê? Tem alguma explicação? Não sei, não tem explicação, porque ele não dá explicação nenhuma. Agora, desde quinta-feira sem água, como é que faz para ir no banheiro, por exemplo? Tá lá, o banheiro tá, porque ele quer em casa, eu chamo ele na firma e ele vai lá mostrar que o banheiro tá cheio. Então tem que... lá que ninguém pode nem entrar. Tem que fazer e largar. Tem que fazer e largar. Descarga nem pensar. Nem pensar, só se for para pegar água nos poços artesianos. E na vizinhança, tem água? Não tem também. Todo mundo sem água? Todo mundo sem água, todo mundo chiando. Agora, essa ladainha vem desde quanto tempo? Ou é só esse ano? Não, essa ladainha, desde quando eu moro no Santa Antonieta que tem. Quanto tempo faz que o senhor mora aqui? Eu cheguei aqui em 87. Então, desde lá o senhor enfrenta a falta d'água. Sempre continua a falta d'água. Aprendeu? Tá meio nordestino já. Parece nordestino, parece não é. E agora agravou mais ainda. Agora agravou mais, agora o bicho pegou mesmo de uma vez. Porque antigamente vinha, ficava até meio-dia, 1 hora, 2 horas. Aí que acabava. Quando era no outro dia cedo já tinha. E agora, ultimamente, tá vindo 1 hora e pouco, aí eles cortam. Não consegue nem subir na caixa, porque vem enchendo todas as caixas. Ela vem fraquinha, não tem nem força para subir lá na caixa. E nem força, coitada. Tá mais fraco do que eu. Obrigado, viu? Nada. Hora H. É o que temos para o momento, senhores. Agora, será, meu Deus, eu estou questionando, será que tudo isso não faz parte de um plano para privatizar o DAI? Eu já falei, o DAI, água e esgoto, é a joia da coroa. Tem empresas, e a gente sabe que tem muita gente zoiuda em cima, tem empresas que dão o reino em troca do serviço de água e de esgoto, que é extremamente rentável. Nada dá mais dinheiro do que vender água e tratar esgoto. Nada, é uma enormidade. E ainda mais, com essa qualidade que nós temos de políticos brasileiros que fazem vistas grossas para tudo. E tudo depende de medição, meu amigo. Você já pensou? Olha, eu tenho até medo de imaginar. Se bem que ainda candidato, o Vinícius Camarinha deu uma declaração, nós já a exibimos aqui, lá para o pessoal do CDP, do Centro Diocesano de Pastoral,
garantindo por A mais B que esse negócio do Estado mínimo que não está funcionando, você deixa a míngua para vender, para acabar, para fechar. Não é com ele não é defensor do Estado mínimo, ele é defensor de recuperar e botar para funcionar. Eu rezo para que ele honre esse compromisso assumido. Ele até fala no final que ele assume publicamente o compromisso de manter o DAI, manter a Codemar, manter, enfim, todas as autarquias e as empresas mistas do município. Tomara a Deus, porque seria um pecado, algo que pode ser rentável, que pode funcionar muito bem, se tiver seriedade, tiver gestão competente, você simplesmente entregar para a iniciativa privada que vai se fartar de ganhar dinheiro às nossas custas. E aquele senhor, o Zé do Sebo, muito simpático, muito gente boa, falando para ter água em casa tem que buscar nos poços artesianos. Não é à toa que lá na frente das Estruturas Metálicas Brasil fica assim de gente dia e noite pegando água, fica vertendo água 24 horas, pessoal com galões e mais galões levando água para casa. Por quê? Porque não tem água em casa, gente. Não tem água em casa. É uma barbaridade que acontece lá na Zona Norte de Marília. E olha, para complicar ainda mais a situação, tarifas de água e de esgoto de Marília estão sendo reajustadas por decisão do Conselho Deliberativo do DAI, após a reunião que foi feita no último dia 29 de agosto. Para o consumo mínimo mensal de até 5 metros cúbicos de água, a tarifa será agora de R$ 9,50, R$ 9,50. O novo valor corresponde ao IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, de 2012, 7,8% mais ou menos é o reajuste, a correção. Ele será válido, esse novo índice, a partir deste mês para cobrar já em outubro. Então, já válido agora, foi publicado no Diário Oficial de Marília de hoje, terça-feira, e já vai cobrar em outubro. Uma tabela também aprovada pelo Conselho Deliberativo do DAI faz o escalonamento de valores para quem usar mais de 5 metros cúbicos de água por mês. Ela também foi corrigida pelo IGPM e vai funcionar mais ou menos assim. De 6 metros cúbicos a 15 metros cúbicos, o mínimo é 5. De 6 a 15, o usuário vai pagar R$ 1,12 a mais na conta de água a cada 1 metro cúbico a mais no consumo. De 16 metros cúbicos a 30 metros cúbicos, a taxa será de R$ 3,02 a mais e assim sucessivamente. Quanto mais usa, mais paga. O artigo 2º dessa mesma resolução publicada hoje no Diário Oficial estabelece o valor de R$ 26,67, R$ 26,67, como tarifa mínima para o uso de água das categorias comercial, industrial, pública e para outros fins econômicos ou não. O consumo mínimo nesses casos é de até 15 metros cúbicos mensais de água. Acima desse nível, também haverá a aplicação de uma escala de cobrança extra. A decisão do Conselho Deliberativo do DAI está publicada no Diário Oficial de Marília desta terça-feira. Também foi publicada a resolução assinada pela direção executiva do Departamento de Água e Esgoto, referendando a decisão do Conselho Deliberativo, ok? Mesmo sem ter água, a água está sendo corrigida, reajustada em 7,8% aproximadamente, pouco menos de 8%, pelo DAI, já publicado no Diário Oficial e entrando em vigor. Então, você vai pagar mais pela água que não tem. Joia, seus problemas acabaram, seu Creyson. Para a gente finalizar o programa, para ir para os finalmente, tem muita mensagem de falta d'água aqui, o Rodrigo Pires, lá do Altos do Palmital, a gente vai entrar nessas questões todas aí e outras queixas mais, gente ligada às empresas de ônibus reclamando também, tem um monte de coisa aqui. Bom, Conselho Deliberativo, o poder deliberativo, o caráter deliberativo do Conselho da Habitação foi suprimido, os senhores se lembram disso. E a Câmara Municipal aprovou um projeto tirando esse caráter deliberativo do Conselho Municipal da Habitação e de Política Urbana, tornando este conselho meramente opinativo. É um palpiteiro, para usar uma expressão que eu gostei muito, que vem muito a calhar, utilizada na Câmara Municipal pelo vereador Mário Coraini Júnior, para definir essa história de caçar, de cortar, suprimir o poder deliberativo do Conselho da Habitação. Aí você vai fazer um loteamento, antes tinha caráter deliberativo, opa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos verificar isso, vamos estudar aquilo lá melhor. Hoje não está nem aí, faz o que bem entende, porque a opinião do Conselho não passa de um palpite, ele não tem mais poder
de deliberar sobre essa questão. O Ministério Público Federal, o MPF de Marília, acolheu o pedido feito pela ONG Matra, Marília Transparente, e instaurou procedimento para reestabelecer o caráter deliberativo do Conselho da Habitação e Política Urbana, extinto pelos vereadores à Câmara Municipal de Marília. O procedimento é preparatório para as medidas cabíveis neste caso e será conduzido pelo Procurador da República, Célio Vieira da Silva. Nós alertamos aqui, a Prefeitura vai arrumar para a cabeça, mas por que é? Não adianta ficar depois xingando a Matra, que o pessoal é de oposição, é isso e aquilo. Foi avisado, meu irmão, foi avisado. Mostra o documento aí, eu tenho uma cópia dele aqui. Olha o documento que veio, Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Marília, foi encaminhado para a ONG Matra, na pessoa do senhor Hildebrando Azevedo Souza, ok? Prezado senhor, de ordem do excelentíssimo doutor Célio Vieira da Silva, procurador distribuidor da Procuradoria da República do município de Marília, comunico que foi instaurado o procedimento preparatório, que é uma tutela coletiva, tem o número aí, está até grifado, com base nas informações prestadas através do seu ofício em epígrafe. Informo que o feito foi distribuído ao primeiro ofício de Marília, cujo titular é o Dr. Célio Vieira da Silva, ele que vai coordenar e presidir todos os trabalhos. Pode voltar para a gente aqui. Com a aprovação do projeto de lei que extinguiu o poder de deliberação do Conselho da Habitação, a Matra acionou o Ministério das Cidades em Brasília, que se posicionou a esse respeito. Disse que a administração municipal deveria acatar as deliberações do Conselho Gestor, pois foi criado para gerir os recursos advindos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e discutir e decidir sobre as diretrizes habitacionais da cidade. Em relação a recursos oficiais, o Ministério das Cidades explicou que os conselhos de habitação devem deliberar sobre o Programa Habitacional de Interesse Social Minha Casa Minha Vida. Aqui em Marília não delibera nada, só opina. No caso do Conselho Habitacional de Marília, mesmo sem o poder deliberativo, a cidade continuará recebendo os repasses para o Minha Casa Minha Vida. Porém, caso haja algum veto no projeto ou empreendimento desse programa, será necessário que a Prefeitura se manifeste contrariamente, necessitando, para tanto, do parecer do Conselho. Olha que ironia do destino. Desta forma, parecer do Ministério das Cidades foi no sentido de que a Matra acionasse o Ministério Público Federal para fazer cumprir as leis e a regulamentação vigentes sobre o Conselho da Habitação. Quer dizer, de novo tem que ir para a Justiça, acionar os poderes constituídos para fazer o município cumprir aquilo que é de lei. Marília é o avesso do avesso, hein? A Matra chegou a oficiar o prefeito e todos os vereadores no dia 10 de junho deste ano, informando, inclusive, com cópia, o que veio do Ministério das Cidades. Mas não obteve resposta no sentido de reverter a decisão de cassar os poderes do Conselho. O jeito, então, foi acionar o Ministério Público Federal. É uma pena, repito, que Marília simplesmente ignore regras, ignore a própria legislação, e faça o que bem entende, passando por cima daquilo que deveria ser respeitado. É uma pena. Lamentavelmente, quem sofre com tudo isso é a população, que perde e muito daqueles que são seus direitos, lamentavelmente. A gente fica envergonhado, fica entristecido, mas é o que temos para o momento. Um abraço e a gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Tchau, tchau.